Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos. É um enorme prazer poder apresentar esse tema que eu separei hoje, que é muito, muito especial. Um tema que vai trazer vai impulsionar os seus negócios, as suas vendas, a sua imagem. Então, aqui hoje eu estou com o Natanael Souza. Nós vamos falar de marketing, tá? A gente vai ter um foco um pouco maior em falar do tráfego pago, que é a especialidade do Natanael, e assim ajudar a desmistificar alguns pontos que algumas pessoas têm dúvida, algumas pessoas têm dificuldade, eu, inclusive, como empreendedor, para divulgar as minhas atividades, enfim, então a gente sempre esbarra ou pela falta de conhecimento, ou pela falta da ciência, das ferramentas mais importantes disponíveis aí no mercado. Então, para isso que eu trouxe esse querido amigo, Natanael, que vai nos explicar de uma forma bem singela, porque como eu sempre falo, né, que o objetivo não é que seja uma entrevista, né, então eu não quero parecer, às vezes fica um pouquinho, porque eu faço uma pergunta ou outra, mas eu prefiro que seja mais como um bate-papo, tá? Às vezes eu tenho um roteirinho para que tenha um começo, meio e fim, faça sentido para vocês, mas a ideia é que nós estejamos à vontade, inclusive com o vocabulário, né? Então não precisa ser uma gravação técnica, cheio de termos específicos, apesar que o marketing é um pouco mais acessível às pessoas, não falo que eu sou da área do direito, o direito às vezes tem termos mais inacessíveis. Então, quem está aqui comigo tem total liberdade para falar da forma como prefere, justamente para que seja mais informal e mais confortável, tá? Então, Natanael, seja bem-vindo aí, fique à vontade para bater um papo, para dar suas considerações. Eu que agradeço, Leonardo, pelo convite aí, da gente poder bater esse papo e colocar aí essa questão, né, para o pessoal que ainda tem muita dúvida sobre marketing, que precisa de auxílio aí para poder entrar no digital. E, mais uma vez, eu agradeço também para poder ajudar o pessoal. Ah, legal. O Natanael, ele é sócio da empresa, né, que é Princípios Marketing. Eu até, inclusive, depois eu vou deixar os contatos dele aqui na descrição do vídeo, né, as redes sociais, enfim, o canal que ele tem de comunicação. E, Natanael, assim, uma coisa que eu percebo que as pessoas têm um pouco de dúvida, né, quando a gente fala de marketing, me parece que se confunde um pouquinho marketing, publicidade, as pessoas às vezes podem pensar que são as mesmas coisas, são as mesmas ferramentas, isso vem de um mesmo padrão, mesma ideia. Você consegue trazer alguma diferença aí para que se consiga entender o que é o marketing, né? Bom, muita gente tem essa dúvida, né, em achar que é a mesma coisa, porém, por mais que eles andem lado a lado, existe uma diferença, porque a publicidade, ela está mais de acordo ali com a criação, né, da publicidade em si, sobre produto, sobre serviço, que material que vai se utilizar para poder fazer aquela promoção. E o marketing, ele está ligado à forma estratégica que você vai lidar com a situação. Ou seja, ali a pesquisa de mercado, que tipo de objetivo que você vai utilizar para chamar a atenção do seu público, né, do produto, do serviço. Então, ele é mais ligado a essa parte técnica, né, de criação de estratégias, de pesquisa de mercado, como que vai ser feito ali a promoção. Então, basicamente, essa é a diferença. Interessante. Então, aqui a gente já tem um norte, né? Então, quando você pensar em investir em publicidade, você vai ter um foco. Quando você pensar em investir em marketing, você vai ter um outro foco, né? Então, essa aproximação da marca, essa aproximação do produto faz toda a diferença. E, obviamente, na área de marketing atual, não tem como estar distante das redes sociais, né? Então, acho que é a ferramenta mais poderosa que nós temos à disposição e eu acho que pode ser tanto levá-lo ao sucesso quanto ao fracasso, né? Então, ou seja, às vezes você investir demais em algo que você nem sabe o que você está fazendo. Então, a primeira coisa que eu queria entender, eu tenho Instagram, eu tenho YouTube, eu tenho LinkedIn, eu tenho Facebook, fiz lá uma página no TikTok, enfim, eu tentei estar moderno, né, alinhado às tendências. Mas às vezes eu sinto que em algum momento tem falhas, né? Às vezes você não sabe muito bem o que fazer. Primeiro, essas redes são as do momento, são essas que estão sendo trabalhadas, enfim, o que você tem a dizer a respeito disso? Bom, até essa forma que você falou que tá também no TikTok, no Instagram, no YouTube,
Isso é muito importante porque é bom você estar em todos os lugares, porque dessa forma as pessoas começam a te notar mais e elas começam a perceber que você está ali. Então, em consequência disso, você acaba se tornando uma autoridade, por exemplo, no seu assunto, por você estar em todos os lugares. E essas ferramentas têm ajudado muito muitos empreendedores, até empreendedores que começaram agora nessa pandemia, a conseguir se mostrar um pouco mais, a divulgar os seus produtos. E isso ajuda bastante, tanto quanto nas redes sociais, nesses aplicativos, né, que a gente consegue encontrar, como o TikTok, por exemplo, a gente consegue sim fazer uma divulgação e consegue fazer isso até de forma sem precisar pagar, que se chama orgânico, né? Então, para a gente poder fazer dessa forma, tanto orgânico quanto pago, a gente consegue sim fazer essa divulgação, mostrar ali que a gente a proposta do nosso conteúdo que a gente consegue mostrar. E eu costumo dizer que nem tudo é pago, porém nem tudo também é gratuito. A gente sempre tem aquele pouquinho que a gente vai pegando. Como a gente também vai se especializar em um assunto, a gente consegue encontrar conteúdo, porém até um certo ponto. Depois daquele processo, a gente precisa investir em um conhecimento para a gente poder aprender um pouco mais. Então, da mesma forma, funciona nas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, TikTok, também no Google, no YouTube, a gente consegue encontrar essas opções sem precisar investir e a forma paga. Então, a gente consegue alinhar essas duas formas e conseguir um resultado bacana. Foi bem interessante. Eu não sou especialista do assunto, né? Por isso que o Nathaniel está aqui, mas eu percebo que existem diferenças entre essas redes, por vários fatores, pelos itens que são disponibilizados, né? Então, por exemplo, o Instagram, ele procura aderir até um pouco à onda do TikTok, né? Criando a ferramenta do Reels, que são aqueles vídeos mais curtinhos, e eu sinto que o Instagram, ele permite que esse vídeo tenha um alcance maior. Tem o IGTV do Instagram, que ele não sei se é para competir com o YouTube, não sei, eu não tenho essa sensação se é de competição ou não, mas aí já são vídeos de até 60 minutos. O Instagram criou o Stories, que é justamente, acho que para competir na época com o Snapchat, né? Tinha essa ferramenta, não sei exatamente isso. E também a questão, logicamente, que é o carro-chefe do Instagram, né? O Instagram surgiu justamente com a questão das fotos, né? Então, você tem a questão de trabalhar bem as fotos. Então, eu até vou confessar uma coisa particular. Eu demorei um pouquinho para entrar no Instagram, justamente por ser professor, por ser advogado, consultor. Eu imaginava que era uma rede, isso acho que 2010, 2011 até, mais ou menos, quando surgiu, mas voltada para fotos, somente foto. Então, eu via que muito restaurante, viagens. Então, eu sentia que era um público para esse segmento. E quando eu percebi que o Instagram havia, né, e ainda tem ferramentas interessantes para você divulgar a sua imagem, a sua marca, eu ingressei, só que eu acho que eu ingressei talvez até um pouco tardiamente, né? Eu estou no Instagram acho que há uns 3 anos, mais ou menos, e eu acho que do ano passado para cá que eu levei o Instagram um pouco mais a sério, com postagens diárias, né? Então eu uso muita frequência de conteúdo, então eu procuro ter um conteúdo justamente aproximado do que eu tenho aqui nesse canal do YouTube, para empreendedores, para poder explicar o direito de uma forma simplificada e também para estar próximo aos meus alunos, né? Porque eu sempre fui muito cobrado, viu, Natanel, pelos meus alunos, né? Professor, você precisa estar Sim. aqui no Instagram, a gente está no Instagram, eu já tinha Facebook, né? Então eles sempre pediram essa aproximação. E aí, por livre, espontânea vontade, eu falei, bom, deixa eu fazer um TikTok também, ninguém pediu, deixa eu sentir o que tem lá dentro, né? O que eu percebo dentro desse cenário. Então, hoje o meu canal do TikTok, eu não faço postagens diárias, mas eu faço algumas postagens 1, 2 vezes por semana, justamente porque ele também tem um perfil, um público um pouco mais específico. Então, até isso que eu queria te perguntar, Nathanael. Eu sinto que essas redes têm essas diferenças, né? Públicos diferentes, ferramentas diferentes. Então, também a postura de quem está ali para divulgar o seu produto, o seu serviço, precisa ser adequada ou você acha que, de repente, não, dá para você fazer o mesmo conteúdo e só ajustar para cada um dessas plataformas? E até aproveitando a minha curiosidade, se existe alguma outra plataforma que eu não falei, né, algum aplicativo, que seja uma tendência. Você fala assim, Léo, olha, tem um aplicativo aí que é legal, ele pode ajudar para quem tem um tipo de mercado, um tipo de negócio que
pode explorar bem. Não sei se você consegue aí dar esse toque. Bom, vamos lá. Essa questão de criação de conteúdo nesses aplicativos que a gente tem disponível, é como você falou, o Instagram, ele começou como um propósito só de as pessoas colocarem as fotos ali, né? Publicação de imagens. Aí, conforme foi crescendo, foi aparecendo outros aplicativos, o Instagram entendeu, pera, eu preciso aderir a essa nova atividade do momento para me poder crescer. Foi assim que nem você falou do Snapchat, com os stories, depois veio o IGTV com o YouTube, e agora, né, a sensação do momento é o Reels, né, onde o pessoal consegue até trazer o conteúdo do TikTok para postar no Instagram. E existe até uma limitação aí no Instagram em você trazer conteúdo de outra plataforma com o nome da plataforma. Por exemplo, tem muita gente divulgando os conteúdos do TikTok no Instagram. O Instagram, ele tem um algoritmo dele que ele gosta de ser exclusivo, então ele não gosta que você divulgue ali, por exemplo, a gente está fazendo um exemplo, a gente está fazendo uma live no YouTube e a gente abre uma live no Instagram só para convidar as pessoas para ir para o YouTube. O Instagram, ele meio que boicota ali a divulgação dos seus conteúdos, começa a mostrar um pouco menos. Só que quando você começa a focar na ferramenta, ele começa a entender, pera, ele está trabalhando aqui comigo, ele está me usando, então eu vou começar a divulgar um pouco mais ele. Então ele começa a mostrar os conteúdos. Mas isso não impossibilita, não limita você de criar conteúdo nas duas plataformas. Só que, como você falou, existe um público diferente entre as duas plataformas, porque é até difícil, né, da gente entender dessa forma que o pessoal que está de hoje, né, desse novo momento, não usa Instagram, só usa TikTok. Até meio, né, a gente fala, pô, não usa Instagram, Instagram aí é atividade do momento, todo mundo usando e você não usa, né? Então existe isso. E até também aquela comparação, né, das pessoas mais antigas, que só utilizam Facebook, não utilizam Instagram e também não utilizam TikTok. Então tem essa separação. Por isso que é bom você estar em todos os aplicativos possíveis, como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, e por isso que é bom, né, você aparecer, porque nem sempre a mesma pessoa vai estar nessas outras redes sociais. E a questão de novas redes sociais, uma rede social que ajuda bastante é o Pinterest, acho que já conhece, né? Que é onde você criador de conteúdo, consegue procurar ideias lá dentro do Pinterest que são de outras pessoas que compartilham essas ideias. Inclusive, ele tem se tornado uma rede social que tem ajudado muita gente nessa questão de produzir, nessa questão de poder criar. E no começo, acho que faz uns 3 meses atrás, o Pinterest anunciou que o Brasil vai ser o primeiro país a testar a ferramenta de tráfego pago voltado ao Pinterest. Então, para você entender como que está o crescimento dessa ferramenta, porque o Brasil vai ser o primeiro a testar. Então, ele entendeu que o Brasil aqui é o foco do pessoal de criar conteúdo, de produzir coisas novas, de entrar no ramo do empreendedorismo para poder divulgar os seus produtos. Então, Pinterest hoje, quem começar a utilizar daqui para frente, uns 6 meses mais ou menos, já consegue estar numa autoridade legal. Pô, interessante. Então, eu já até deixo aqui registrado o meu desejo de falar contigo a respeito do Pinterest. De repente, a gente faz uma gravação específica, né? Mas eu vou pedir para o pessoal comentar se há de fato essa curiosidade, aí de repente eu posso marcar com o Nathanael e a gente fala um pouquinho mais especificamente aí do Pinterest. A ideia não era falar Com especificamente de certeza. cada um deles, né? Então, de repente, se a galera solicitar, eu queria entender melhor o Instagram, eu queria melhor o YouTube, enfim, a gente pode nichar aqui, falar especificamente, né? Mas aí vocês aqui vão solicitar isso. Eu tenho muita curiosidade, muito interesse. Eu já fiz uma conta no Pinterest, mas naveguei, verifiquei que tem coisas legais, mas confesso que eu não virei um profissional assim, né, de explorar, de interagir, que eu acho que é assim que funcionam as redes sociais, porque uma das sensações, das reclamações que eu tenho com
com relação a quem desenvolve a rede social profissionalmente, né? Então, ou seja, quer divulgar sua marca, quer divulgar o seu negócio, não cresce, eu posto e não cresce. O problema é o seguinte, o que eu sinto, né? Eu posso falar porque o meu Instagram, apesar de recente, né? Então tem um ano que vamos assim, que eu comecei a me dedicar assim, a publicações quase que diárias, então eu já tive um crescimento interessante, eu percebi que é a constância, né? Então você ter um conteúdo, tem que ter um conteúdo que agregue valor, né? Você não pode ficar também publicando coisas aleatórias, né? É claro que muitas vezes você também tem que saber sentir o seu público, o que ele gosta, né? Então é legal usar o Store para você fazer as ferramentas de enquetes, de perguntas, para sentir um pouco quem está ali, né? Quem são os seus seguidores, isso te ajuda também depois a virar um conteúdo. Então não adianta você ter uma rede e você não mexe com essa rede, né? Então isso é um pouco problemático. E uma coisa que eu também sinto que demanda tempo, né? Então por isso que às vezes precisa ter uma assessoria profissional, é porque como bem disse o Nathanael, né? O Instagram ele se sente um pouco mais exclusivo, ele quer ter uma exclusividade sua, né? Então ele quer que você trabalhe junto com ele. Então o problema das redes que eu identifico, principalmente do Instagram, é com relação aos formatos, né? Então eu não vou saber os tamanhos exatos de cabeça, eu só sei quando eu vou fazer, né? Então, mas eu sei que, por exemplo, o vídeo do Instagram ele tem que ser vertical. Se é para o Reels, ele tem um tamanho um pouquinho menor. Se é para o IGTV, ele tem um pouquinho maior. E até o próprio feed, né? Então, o formato que vai ser publicado no seu feed, ele também tem um formato diferente. O Facebook acaba aceitando, se eu não me engano, que eu faça os compartilhamentos do Instagram, mas quando eu pego, por exemplo, se eu pegar um vídeo agora, esse vídeo aqui que nós estamos gravando para o YouTube, e postar no Instagram, ele vai cortar. Então, eu tenho que passar por algum aplicativo que faz algum ajuste para que haja ali uma conexão um pouco melhor com o Instagram. Então, o grande problema das redes sociais é que você tem que se dedicar também a elas, né? Então, não adianta, o conselho meu, tá? Que não sou especialista, né? Não adianta você ter todas as redes sociais se você também não tem uma dedicação. Poxa, então eu vou fazer um conteúdo para o Instagram, eu posso aproveitar para o TikTok, mas eu vou fazer uma outra gravação, eu posso aproveitar para o YouTube, mas eu vou fazer uma outra gravação. Então, ou seja, você vai ter a ideia, mas só que na hora de gravar, ou você vai ter que. Você pode me corrigir, tá, Natanel, pelo amor de Deus, tá? Então, ou você vai ter que gravar para essas outras plataformas especificamente, ou você vai ter que ter alguma ferramenta que faça o ajuste, né? Com certeza, a gente tem essa limitação, né, de você, quando produz um conteúdo específico, por exemplo, para o YouTube, você vai replicar ele para o Instagram, você tem que meio que trabalhar uma edição para entrar de acordo com o que ele pede. Então, isso daí acontece. No Facebook é um pouco mais livre, né? Você posta lá, ele automaticamente vai aderir ao que você postou. E a ideia para você poder postar nesses aplicativos é tentar criar algum conteúdo onde você consiga replicar para todos eles sem precisar ficar gravando 2 ou 3 vezes especificamente para cada aplicativo. Por exemplo, no Reels e no TikTok, ele tem a mesma proporção. Então, o que você postar no TikTok, você consegue postar no Reels, e vice-versa. O problema ali é mesmo a marca d'água que entra no vídeo. Então, se tiver essa possibilidade de não colocar marca d'água, é ideal para a gente conseguir compartilhar no Reels do Instagram. E essa questão de imagens, ele atrapalha um pouco, porque nem sempre a gente consegue produzir uma imagem num tamanho ideal para todas as redes sociais. Então, a gente tem que sempre que editar de uma forma que abrange todas. Por exemplo, se o Instagram ele diminui a imagem quando você posta, então você tem que criar ela um pouco maior. Por exemplo, no Facebook mesmo, você não tem essa limitação, você consegue postar a imagem de qualquer tamanho. Quando vai para o Instagram, ele meio que dá essa cortada e às vezes o conteúdo que você deixou todo na imagem, ele acaba cortando, aí você tem que produzir de novo. Então, o ideal é antes de postar já construir um tamanho que ele consiga abranger todas as redes sociais. Pô, interessante. E também um conselho que eu dou é que a empresa, a instituição, a pessoa, ela entenda o seu perfil, onde ela quer chegar, até para que ela possa selecionar. Eu entendo que você tem que estar em todas as redes, né? Mas você selecionar um pouco o seu conteúdo. Não, o meu conteúdo ele tem uma adesão muito grande com o Instagram.
Então, é lógico que você vai dar uma preferência, uma predileção para o Instagram na hora de divulgar. Mas eu não deixaria as outras de lado, porque eu não sei, eu sinto que às vezes dá para ter uma conexão e eu estou começando a aprender a fazer isso um pouquinho agora, né? Mas isso talvez a gente possa falar num futuro um pouquinho mais, até próximo, né? Não deixar isso para mais para frente, mas não para agora exatamente. E aí o que, que me pegou uma vez, né? Eu percebi, tá, Nathaniel? Isso é uma constatação empírica minha. O Instagram, ele limita muito o alcance de alguns tipos de publicações que eu faço, né? Então, por exemplo, como o objetivo do Instagram é foto, quando eu publico uma foto minha, geralmente tem um alcance legal. Quando eu publico alguma arte que eu trabalhei, às vezes o Instagram ele dá uma limitada no meu alcance. O vídeo do IGTV, ele, pelo menos os meus vídeos do IGTV e de muitos amigos que têm observado, o Instagram praticamente não divulga para ninguém, então fica ali meio que só escondido, né? Porque o pessoal começou a fazer live o ano passado, isso meio que saturou, então os vídeos do IGTV praticamente o Instagram não entrega, né? Agora o Reels não, o Reels já tem essa adesão, porque o Instagram está competindo ali com o TikTok. Então, só esses detalhes que nós já falamos já ajuda bastante. Então, onde eu queria chegar? Eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo com a minha rede social, né? Porque você começa a produzir conteúdo, isso dá muito trabalho, você se envolve, você tem um gasto de energia, um gasto de tempo, consequentemente Com dinheiro, certeza. fica um pouco frustrado. E eu comecei a perceber que existia e existe, né, uma ferramenta de impulsionar o seu crescimento sem ser somente mediante ali as próprias pessoas compartilharem, comentarem, porque o Instagram não estava fazendo a entrega. Então eu vi que a gente podia patrocinar, né, fazer um pagamento para que houvesse a entrega. E aí eu li, tá, Nathaniel, você pode me corrigir, tá? Porque isso aqui eu estou falando, a gente não conversou previamente sobre isso, tá? A gente sabia mais ou menos o que a gente poderia falar, mas eu não perguntei isso antes para o Nathanael, né? Então o que eu li, Nathanael, é que o Instagram, principalmente o Instagram, ele estava fazendo isso, né? Ou seja, limitando o alcance de algumas publicações suas para meio que te forçar a você investir num patrocínio. Eu não sei se isso é verdade, se é mentira, mas eu percebi que muitas pessoas começaram a fazer o tráfego pago. E eu também, Nathaniel, como um leigo do assunto, eu percebi que algumas pessoas tinham um pouco de preconceito com uma publicação patrocinada, né? Parecendo que se a pessoa está patrocinando é porque ela não é orgânico, né? Então, ou seja, a pessoa não é popular, o conteúdo não é bom. Mas aí, depois de muito tempo, eu percebi que não é bem por aí. Mas, enfim, se você puder comentar essa questão do orgânico com o pago, se de fato tem essas relações, já que o tráfego pago é a sua especialidade, então eu agradeceria esses esclarecimentos aí. Então, foi interessante você comentar essa do Instagram limitar a sua entrega, né? Isso é verdade, cara, isso é verdade, porque quando você começa a chegar num nível de entrega que o Instagram ele entende que você está conseguindo entender ali como é que ele está trabalhando, ele começa a limitar o alcance das suas publicações. E é meio que uma obrigação de você entrar com a parte mais patrocinada, né? A parte que você paga ali para a plataforma para ela poder entregar. Isso com certeza é verdade, que eu já percebi muito isso. E principalmente quem está, né, um bom tempo na plataforma, ela meio que influencia você a investir para poder entregar mais. Até também para ela conseguir atrair mais atenção para você. E a questão da forma patrocinada, desde de que as pessoas começaram a entender o poder do tráfego pago em seus negócios, muita gente começou a fazer e a investir em tráfego pago. No próprio Instagram, tem ali a opção de você promover uma postagem com aquele botãozinho azul, acho que já deve ter visto. Porém, aquela ali não é a melhor forma de você trabalhar com anúncio patrocinado, porque quando você clica naquele botão, as opções que você tem somente de pessoas, um público e acho que se não me engano, da região que você quer mostrar, ou às vezes nem isso. É que eu não costumo usar essa opção para me patrocinar anúncio. A forma que eu utilizo para patrocinar os anúncios é o próprio gerenciador de anúncios do Facebook, que já é entregado com as redes sociais. Então, entra ali o Facebook e Instagram. E quando você anuncia, aí você tem a opção de escolher se vai aparecer no Facebook, se vai aparecer no Instagram ou cada um exclusivo.
Então, nessa plataforma, a gente consegue segmentar o público, segmentar a região, definir um horário específico para aquele anúncio aparecer. A gente consegue excluir algum tipo de público. Por exemplo, eu quero só trabalhar, vou montar um anúncio para uma empresa e eu quero excluir pessoas que já são de idade e que moram, por exemplo, no interior de São Paulo. Então, a gente tem como excluir essas pessoas e anunciar só para as outras que a gente tem a intenção de atingir. Então, nessa ferramenta, é a ferramenta mais profissional que a gente consegue encontrar para poder criar ali um anúncio patrocinado. E a questão dessa diferença do tráfego pago e tráfego orgânico, o importante é trabalhar os dois, porque se você só trabalha com tráfego pago, você não tem ali como você atrair a atenção das pessoas no geral, né? Então você tem que trabalhar de forma orgânica, procurar atingir as pessoas sem precisar investir na plataforma. E isso envolve, né, você criar um conteúdo de valor, onde vai chamar a atenção das pessoas, você trabalhar as legendas que você utiliza na própria postagem, também trabalhar ali as hashtags que a gente utiliza. Hashtag ajuda muito nas postagens quando a gente vai criar algum conteúdo. Então, a gente consegue utilizar as duas funções, tanto pago quanto o orgânico, para trabalhar em conjunto para a gente ter um melhor resultado. E não deixar só tráfego pago ou deixar só tráfego orgânico. Usando os dois, a gente consegue um resultado. Bom, gostei dessa ponderação, né? Porque eu acho que vai gerar esse equilíbrio e as pessoas vão se conscientizar dessas duas ferramentas, né? Então, gostei também. E o que me parece aqui nessa situação é que a gente, primeiro, você falou de uma ferramenta que eu achei interessante, porque eu já vi a questão de patrocinar diretamente, né? A própria foto do feed do Instagram aparece, né? Você deseja, não lembro também o nome, deseja impulsionar, patrocinar. Eu já cliquei, de fato, ele é bem pequeno, né? Assim, você quer segmentar, acho que é só por idade e por região, né? Se é Brasil, se é estado de São Paulo, assim, como você falou, não tem muitas opções. E isso que você trouxe é que eu já não sabia, você pode excluir alguns públicos. Então, para quem quer gerar um. Porque não adianta só você alcançar, né? Ah, eu quero alcançar o máximo de pessoas possível. Mas e aí? Esse máximo está dentro do seu perfil de cliente, o perfil de pessoas que você quer ter ali como seguidor, isso vai agregar para o seu negócio? Então, precisa ter alguém ali para te orientar. Falar, olha, isso aqui pode ser bom para você, mas isso aqui pode ser ruim. Então, tem essa primeira coisa. Aí você falou que para fazer esse tipo de situação, tem que estar ligado ao Facebook, né? Então, você usa a ferramenta de gerenciamento que é do Facebook. Para quem não sabe, o Instagram é do Facebook, né? Então, o Facebook é um grupo, né? Mas, enfim, o Instagram é do Facebook, tanto que para abrir conta no Instagram, geralmente eles perguntam se você já tem conta no Facebook, enfim. Há uma dúvida minha, tá, Nathanael? Precisa ser perfil do Facebook ou tem que ser uma página no Facebook? Bom, os dois. Você precisa de ter um perfil pessoal para você criar uma página profissional, onde dentro dessa página você consegue criar o seu gerenciador de anúncios, né? Que é a ferramenta que você vai usar para segmentar os anúncios, para você criar em si os próprios anúncios. Então, precisa ter os dois. E eu vejo que muitas pessoas já meio que descartaram o Facebook. Ah, o Facebook já não é mais tão importante, então já tem essa importância, né, de você ter uma página, porque ela vai ter conexão com o Instagram, então de repente tem essa possibilidade. E aí, se você quiser depois comentar, já comenta. E uma coisa que eu queria também já falar é com relação a outras plataformas, se elas também têm essa questão do pago, né? Então, se você quiser completar o Instagram e o Facebook, né? Mas também se o TikTok tem essa possibilidade, se o YouTube tem essa possibilidade, enfim, o que você também poderia acrescentar aí dessas outras redes? Bom, eu citei, né, o Pinterest, que é a ferramenta agora que está em teste no Brasil, do patrocínio do Pinterest. E o mais utilizado também entre o Facebook e o Google Ads é o próprio, né, que o Google Ads ele trabalha ali com os anúncios patrocinados na rede de pesquisa e no YouTube. Quando a gente vai procurar um assunto específico no Google, por exemplo, eu quero uma empresa especializada em instalação de vidros em residência, por exemplo. Quando a gente procura ali, vai aparecer
os tópicos ali nas empresas que vai aparecer e vai aparecer do ladinho anúncio. Então, esses anúncios que aparecem é da ferramenta do Google Ads, que ele vai colocar o site em primeiro lugar. Ali depende também ali de como a pessoa configurou o anúncio dela, com palavras-chave, segmentando também o público, ela consegue definir para aparecer no topo em primeiro lugar. E o Google também, como ele é o dono do YouTube também, dentro do próprio Google Ads tem a opção de você criar anúncios diretamente para o YouTube. Quando a gente vai assistir um vídeo e aparece um anúncio seja qualquer anúncio, é trabalhado com o Google Ads. Também ali dentro do próprio YouTube tem várias formas de aparecer um anúncio, tanto no vídeo quanto naquela página na parte direita, quando a gente vê um anúncio montado, ou então quando tem aquela lista de vídeos na parte direita, aparece em primeiro lugar um anúncio de algum vídeo. Então, o Google Ads trabalha com a rede de pesquisa e o YouTube, enquanto o Facebook trabalha com o Facebook e as redes sociais, né, que é o Instagram, e logo, logo eles também vão começar a trabalhar com o WhatsApp também. Foi interessante. Então, essas são as ferramentas que a gente tem. E você trabalha com todas essas redes, né? Sua especialidade, assim, você não nichou, né? Você consegue desenvolver a sua atenção ao cliente, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Google AdWords, seja no YouTube, o que o cliente precisa impulsionar, você consegue agregar e às vezes até orientar, né? Olha, precisa fazer melhor aqui, precisa fazer melhor aqui, precisa interligar melhor essas redes, é essa a sua atuação? Sim, o meu foco atualmente é próprio com o Facebook, mas eu também estou expandindo para o Google Ads, porque às vezes depende muito do tipo de negócio que a pessoa tem, um acaba sendo melhor que o outro, né? Por exemplo, quando já é um local, um negócio propriamente físico, né, onde as pessoas precisam ir lá para realizar um serviço, às vezes o Google funciona um pouco melhor, porque já é com uma rede de pesquisa, né, a pessoa procura lá, já vai aparecer o site da pessoa em primeiro lugar. Quando já aparece o site, do lado esquerdo, onde aparece o mapinha, já aparece também o endereço do negócio, onde a pessoa, pô, eu preciso disso aqui, então esse aqui já apareceu para mim, eu vou lá, vou visitar lá para ver se ele tem um serviço bom. Então, aí pode acontecer também de trabalhar com a rede social, como tem um fluxo maior de pessoas, né? Acaba que às vezes funcionando um pouco melhor. Mas é possível sim trabalhar com as duas ferramentas e eu também não tenho nenhum tipo de limitação. Se o cliente chegar e falar, ó, quero trabalhar com o Facebook e com o Google Ads, a gente vai desenvolver ali um projeto para ele para conseguir atrair tanto no Facebook quanto no Google. É bem interessante. O que você falou é verdade, porque é engraçado, né? Se nós estamos numa localidade e de repente você coloca, né, restaurante de comida chinesa, comida japonesa, ele vai, por conta da localização do seu GPS, na busca do Google, e vai colocar os restaurantes que estão cadastrados, né? Enfim, tem as avaliações ali daquela região. Então, por isso que você despertou uma coisa que eu achei interessante. Então, se você tem um local, um estabelecimento físico, então, de repente, também precisa ter uma noção desse cadastro, desse relacionamento com o cliente, por conta do serviço de pesquisa, né? Então, se você também atua na web, então, de repente, é um outro. Então, por isso que eu costumo falar, né? Na minha área é assim, então no marketing também. Não existe um produto pronto, né? Então, ó, faça isso aqui que vai dar certo. Tem que ser um diagnóstico do que você explora, onde você quer chegar, quais são os tipos de clientes que você está prospectando, para que assim seja feita aí uma avaliação, um diagnóstico de como melhor gerar um alcance, tanto orgânico, como bem o Nathaniel disse, e se for necessário também, logicamente, tem que alinhar essas ferramentas do tráfego pago, que eu sei que ainda existe um pouco de preconceito, e eu falo por mim, né? Hoje não mais, mas eu já tive no passado por achar, né, totalmente equivocado, que quando você está pagando, quer dizer que você está tentando suprir uma falta de qualidade, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É porque é uma ferramenta, entre aspas, gratuita, né? Então, Facebook, Instagram, Google, YouTube, que eles não querem ser totalmente gratuitos. Aliás, nem tem como eles serem gratuitos, né? Eles precisam de patrocínios, né? Eles precisam de pessoas que paguem
os anúncios, paguem verbas publicitárias para que eles possam se manter. Então, eles perceberam que isso é interessante, porque tem um público ávido ali por conteúdo, por entretenimento, mas existe um outro público que quer divulgar. Então, nada mais justo do que você pague para que eu divulgue para esse público. Isso funciona no rádio, isso funciona na televisão, isso funciona no jornal, não seria diferente nas redes sociais. É que como as redes sociais é um fenômeno um pouco mais recente, né, do que televisão, jornal e rádio, então as pessoas pensaram no começo que vai ser tudo gratuito, né? Aqui é um terreno grátis, né? Entre aspas, mas nenhuma empresa iria gastar com a plataforma como o YouTube, Instagram, Google e entre outras, sem que tivesse esse retorno. Então eles têm essa forma de meio que exigir do seu parceiro essa contraprestação para que faça a entrega. Então, se você tem um conteúdo, mesmo que ele seja bom, não tenha, eu falo por mim, tá, Nathaniel? Desculpa, eu estou abrindo para o pessoal uma coisa que eu senti no passado, né? Não tenha vergonha de patrocinar, porque isso não vai afirmar que o seu conteúdo é ruim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele apenas vai abrir para a plataforma que ela vai divulgar para mais pessoas, tá? Então, não sei se a minha percepção é essa, correta, mas eu tinha a sensação no passado que quem patrocina é porque faz um conteúdo ruim, tá? Então, eu já não tenho mais essa percepção. Não sei se os seus clientes tinham também essa percepção, se é uma coisa só minha, tá? A gente não conversou sobre isso, mas eu tinha essa sensação. Acontece muito, tem muita gente que ainda tem esse mesmo sentimento de que, se o cara tá patrocinando é porque o produto dele não é tão bom, então ele tem que mostrar para mais pessoas. É pelo contrário, se o produto é bom, é aí que você mesmo tem que mostrar para mais pessoas. Se você, é uma coisa que eu costumo ouvir bastante, se você tem vergonha da primeira versão do seu produto, você não vai ter como melhorar. Você não tem como criar melhorias propositais para você colocar no mercado. E também, se você esperar que você tenha a melhor versão do seu produto para colocar no mercado, vai ser tarde demais. E nessa questão de tráfego pago, geralmente quando eu vou fazer ali um contato com o cliente, eu faço uma pesquisa de como está o negócio dele, do que ele procura, para mim poder entregar a melhor proposta para ele e a melhor ferramenta para a gente usar. Então, eu procuro saber como é que está o momento atual, o que ele busca para o mercado dele, que aí eu consigo definir uma estratégia mais certeira, né, para atrair a atenção do público. Então, a gente precisa de todos esses dados, não é simplesmente só, vou criar aqui um anúncio, eu vou chamar atenção, e vamos ver no que vai dar. Não. Existe ali um alinhamento técnico por trás, como a gente comparou, né, ali a publicidade com o marketing. A publicidade é fazer a propaganda para o cliente. O marketing é essa parte técnica, onde a gente vai estudar o mercado, encontrar formas melhores de se posicionar em tanto outros concorrentes, né, no mercado. Então, a gente faz esse estudo primeiro para depois começar a anunciar. E após definido tudo isso, a gente vai criar ali as imagens, vai criar os vídeos para poder mostrar para mais pessoas. Ô, Natanael, agora eu vou fazer o papel como se eu fosse um cliente, né? Porque depois gera uma empolgação, né? Você fala assim, nossa, eu vou crescer, então vai ter tudo. E aí o cliente geralmente ele pergunta, né? Mas é muito caro patrocinar um anúncio? Quanto que eu preciso disponibilizar de verba, publicidade? Assim, me perdoe, eu falei errado, né? Mas de verba para fazer o pagamento desse tipo de publicação. É claro que você vai falar que o limite é a pessoa que vai estabelecer, né? Então, quanto mais você tem disponível, muito melhor. Mas eu não estou preocupado com o máximo, né? Preocupado com o mínimo, né? A pessoa às vezes tem uma lojinha, às vezes é um pequeno comerciante, às vezes é um prestador de serviço, sei lá, ele faz conserto de celular. Então, enfim, às vezes é uma pessoa que está começando e ela fala, poxa, eu sei lá, eu tenho R$ 50 por semana, eu tenho R$ 50 por mês, eu tenho 100, enfim, às vezes até, não sei se para essas pessoas isso talvez seja muito. Você tem alguma coisa nesse sentido? Há um mínimo para se investir? Não tem? Enfim, como é que fica essa questão do pagamento inicial aí para se pagar o tráfego? Bom, né, nessa questão de orçamento para investimento, são muitos fatores, né, que vão, entre eles ali, definir como que você vai fazer essa questão do orçamento. Mas o mínimo que geralmente
Até eu utilizo, às vezes, quando eu quero criar uma publicidade ali, um patrocínio que seja curto, que seja rápido, eu costumo utilizar R$ 10 por dia. Então, por exemplo, vou trabalhar aqui essa publicidade durante 7 dias, que é algo que seja bem rápido mesmo. Então, eu vou trabalhar R$ 10 por dia, vai dar R$ 70 na semana. E o que define também o quanto de resultados o Facebook vai te trazer, ou o Google vai te trazer, é o quanto você consegue investir por dia para ele mostrar para as pessoas. Porque indiferente, né, você comparou aí as televisões, os rádios, né, os anúncios feitos por essas veiculações, a diferença entre eles e o tráfego nas redes sociais e na internet é que na televisão e no rádio, independente do resultado, você vai ter que pagar aquele valor, mesmo você recebendo atenção ou você não recebendo atenção. Nessas redes sociais e no Google que a gente faz os anúncios, a pessoa ela só vai pagar se ela tiver uma ação executada no negócio dela. Então, se a pessoa entrou no link, aí você vai pagar essa pessoa que clicou no link. E varia entre centavos e às vezes até em reais, mas menos que R$ 5 ali por lead, né, que a gente costuma falar. E então, nessa questão de quanto investir, aí vai de acordo com a necessidade da pessoa. Eu quero divulgar a minha lojinha, que trabalho com produtos eletrônicos, quero divulgar para as pessoas da região. 10 dias ali é o ideal mostrar a loja para as pessoas investindo naquilo que eu falei, R$ 10 por dia. Então, equipara-se aí a R$ 100 nessas 2 semanas. Então, independente do valor, o importante é você definir o que você quer. O que você quer para você? Quantas pessoas você quer atrair? Então, definido isso, você vai conseguir entender o valor que você precisa. Pô, bem interessante. E aí eu vou dar um depoimento meu, né? Pessoal, é claro. Essa ferramenta do Google AdWords, ela existe já há bastante tempo, né? Eu sei que há uns 12 anos, mais ou menos, eu tinha um empreendimento muito interessante e eu sozinho, né? Eu vi que existia a ferramenta, eu fiz um estudo ali das análises e eu resolvi criar um patrocínio, né? Bem simples, né? Eu acho que eu vinculei na época o cartão de crédito, essas coisas todas, e comecei a impulsionar. E eu vou ser sincero, não teve o resultado que eu esperava por vários fatores, né? Porque eu não soube realizar essa avaliação de criar porque o meu produto ele é específico para um tipo de negócio. Então, ele não poderia ser vendido para qualquer pessoa, já começava por aí. Então, eu não fiz da forma correta. Então, assim, por mais... eu não gastei muito, tá, Natanael? Então, assim, entre aspas, eu não perdi... Talvez eu aprendi com esse erro, né? Mas eu não gastei muito, como você bem disse, acho que foi R$ 10 por dia, mas eu gastei talvez um pouquinho mais, né? Porque eu fiz um apanhado mensal ali, devo ter gastado aí uns R$ 300, R$ 400, não é pouca coisa, né? A gente sabe que a crise no Brasil ela é pesada, mas no caso era um empreendimento, eu sei que isso não representava muito para a gente, mas assim, foram R$ 400, R$ 500, eu não sei exatamente, que eu não usei corretamente. Fiz o patrocínio, mas talvez não usei das ferramentas corretas que a plataforma disponibiliza, né? Então, tem que saber explorar bem, né? Tem que saber fazer uma boa pesquisa, tem que saber, que nem esse detalhe que o Nathanael falou do próprio Instagram, eu nunca patrocinei um post meu do Instagram, mas já não é mais por preconceito, não, tá? É só foi falta de tempo de estudar essas relações. Mas eu tive curiosidade de clicar e eu fiquei até meio sem graça, porque eu falei, poxa, isso dá para segmentar aqui por idade, por região, tal, então eu deixei de lado. E o Nathanael trouxe aqui para a gente que, calma, tem uma ferramenta mais específica que é do Facebook, só que você tem que estar conectado pelo Facebook, fazer o gerenciamento, ali você consegue fazer toda essa estrutura. Então, assim, tá vendo como o conhecimento profissional, ele já muda um pouco o insight, né? Eu costumo falar, o empreendedor não precisa saber de tudo, né? Não dá para você saber de tudo. É legal você ter uma noção, mas é importante você estar sempre associado a pessoas que entendam desse tipo de fator, para que, às vezes, a gente pensa que é um custo elevado, mas muitas vezes ele vai te trazer uma economia para o seu negócio, né? Então, existem profissionais como o Nathanael que fazem esse tipo de análise, esse tipo de padrão, e isso tende a auxiliar nesse momento que eu acho que é bem importante, tá? Então, se você é empreendedor e você não utiliza as redes sociais, é preciso repensar seriamente o seu ponto de partida, tá? Porque certamente vai atrapalhar muito o seu ponto de chegada.
Então, estar ausente das redes sociais. Ou, de repente, não, mas eu tô no Instagram só. Eu acho que é muito pouco, né? Diante aí de uma série de ferramentas disponíveis que nós temos e já falamos aqui. Por isso que eu falei, se vocês tiverem interesse em alguma rede específica, comentem, mandem mensagem para o Natanael, que eu vou deixar as redes dele e as minhas, que vocês comentarem, de repente vai gerar um conteúdo para uma próxima gravação, mas o mais importante é que vocês se abram para as redes sociais e, mais importante, né, que acho que foi o foco dessa conversa nossa, que eu aprendi muito com o Natanael, é que o pagamento, né, para que haja um impulsionamento dessas propagandas, né, me perdoem, tá, Natanael, falar às vezes os termos não corretos, né, do seu segmento, não sei se Sem problema não. tem algum equívoco, tá? Mas, de qualquer forma, para você impulsionar aquela publicação sua, então isso é totalmente viável, né, até pelo aspecto financeiro, e necessário para que haja o alcance de mais pessoas. E, como bem disse o Natanael, é sempre bom gerar o equilíbrio. Natanael, eu tenho uma curiosidade minha, assim, porque eu, por exemplo, estou com diversas redes, né? Eu sei que não são todas, eu tenho amigos que têm tudo, tem empresa que está em todos os lugares, mas como a empresa é grande, eu tenho uma colega que ela trabalha, né, ela é do departamento de marketing de uma empresa, só que é uma empresa grande, eles dispõem de uma verba maior, então eles têm ferramentas ali para que eles possam, tem até equipes, né, a equipe do Facebook, tem a equipe do Instagram e por aí vai, né. Mas como eu falo muito com quem está começando, quem é pequeno, de repente a pessoa não tem tudo isso, né? Eu não tenho 5 pessoas para trabalhar, uma no LinkedIn para mim, a outra para trabalhar no Facebook. Não tem. Então, como é que a pessoa gerencia tudo isso? Você tem alguma dica, algum toque aí para, de repente, a pessoa conseguir coordenar Instagram, Facebook, Pinterest, que já surgiu agora, o TikTok, enfim, como é que a pessoa vive nesse monte de rede social? Bom, é quando a gente tem essas ferramentas, né, a nossa disponibilidade, o que a gente precisa de tempo, né, para poder produzir conteúdo e ainda poder postar nessas redes sociais. E isso se torna, às vezes, uma dor de cabeça, como já tem sido para mim algum tempo atrás. Mas existe sim algumas ferramentas que facilitam esse gerenciamento. O próprio Facebook ele já tem ferramentas que te ajudam, como o Facebook Studio, que é onde você consegue programar suas publicações tanto nos stories, quanto no feed, quanto até IGTV. Só não tem ainda o Reels, que é uma ferramenta que foi criada há pouco tempo, ainda não tem essa opção de você poder conseguir agendar conteúdo. E é uma ferramenta gratuita que qualquer um consegue usar. Então, do próprio Facebook, essa questão já te deixa livre de muitos processos, de muitos trabalhos. E se a pessoa trabalha com o YouTube, é muito simples, né? Tem a opção de você já subir o vídeo e agendar uma postagem para uma semana, para um mês até. Então, te deixa com essa facilidade. Do Pinterest, eu não sei te dizer, eu preciso estudar um pouco mais sobre o Pinterest, que é até uma ferramenta que eu não uso muito, eu uso pouco. Então, eu tenho que ainda te dizer se realmente tem ali a facilidade de você conseguir programar conteúdos, se você consegue agendar também. Então, dessa forma, essas ferramentas hoje em dia sempre facilitam, né? Como o Facebook sempre tem ali a própria ferramenta dele para te ajudar a conseguir programar esses conteúdos. E para quem está começando, não precisa já começar querendo já investir, já querer entrar com um dinheiro. Né? Se você tiver, já quiser entrar com patrocínio nos anúncios, é bacana. Mas o ideal é começar da forma orgânica. Você começar ali postando, ter uma frequência de conteúdo, a frequência que você mostra o seu produto, sempre procurar a aparecer, porque pessoas se conectam com pessoas. Então não basta só você ter a foto de um produto nas redes sociais e as pessoas não saber quem está por trás. Como eu falei, pessoas conectam com pessoas. E o ideal é você aparecer, o ideal é você criar conteúdos que agregam valor, não só querer vender. A venda eu costumo falar que a venda é a consequência de um relacionamento bem executado. Então não procure só querer vender, procure ajudar a pessoa, procure sempre entregar o seu melhor para a pessoa, para que ela te considere como autoridade no assunto
e vocês sejam parceiros, né? Não é nem entre cliente e empreendedor, mas sim parceiros, né? O Nathanael falou uma coisa que eu vou contar aqui para vocês o que eu vivi quase agora, né? Eu fui acessar o Instagram e uma hamburgueria começou a seguir o meu perfil. E eu entrei na hamburgueria e os hambúrgueres são lindos, né? Maravilhosos. Só que tem umas 10 fotos só do hambúrguer. Né? Bonito, lindo, né? Aquelas fotos bem preparadas, né? Porque eles usam as cores, né? Principalmente o amarelo, o vermelho ali, né? Para dar fome, né? Mas, assim, eu não me conectei com a instituição. Eu achei bonito, logicamente, tá? Mas eu não tive uma conexão. E agora ele falou, ele trouxe aqui um elemento que eu achei muito interessante. Acho que é um mês, mais ou menos, aconteceu a mesma coisa, só que uma hamburgueria que começou a me seguir, e eu entrei na página deles, eu até acabei seguindo de volta, porque o padrão das postagens do Instagram era totalmente diferente. Então, assim, claro que ele mostrava, ele tinha lá no Store o destaque com o cardápio dele e os hambúrgueres. Mas só que dentro ali do feed eram fotos da cozinha, de repente. Não estou dizendo que vocês têm que fazer exatamente isso, mas ele trouxe o que o Nathanael falou, que é a proximidade com o cliente. Então eu vi de repente como é que é o preparo, então ele fez um vídeo curtinho ali do hambúrguer na chapa, ele tirou uma foto, deve ter tido autorização dos clientes consumindo. Então ali me pareceu um ambiente que eu já me conectei. Então quando você vai vender para o seu cliente, é claro que o seu produto é importante, é claro que aquele hambúrguer era lindo, maravilhoso e deu vontade de comer, mas existem fatores que conectam muito mais o consumidor com a instituição do que somente o produto. E está aí o McDonald's, né? Tá aí o Burger King para a gente confirmar talvez essa relação. Então, nem sempre só o produto ser exposto ele vai trazer aí um alcance muito maior, ele vai trazer até alavancar os seus negócios, por quê? Porque só esse produto em si, por melhor que seja, não estou dizendo que seja ruim, às vezes não gera a conexão necessária com o seu consumidor. O hambúrguer foi um exemplo que me aconteceu, tá? Não havia programado nada de falar sobre isso, mas como o Nathanael puxou o gancho, eu achei pertinente comentar isso com vocês, então cuidado, você, prestador de serviço, o que você está fazendo, porque é importante gerar, além só da imagem do produto, mas também uma empatia aí com o seu consumidor, uma empatia entre a marca e a sociedade. Então, tem todo um trabalho por trás, e por isso que não é fácil, né? Eu sei que empreender no Brasil, eu sempre falo que é difícil, mas essa relação não é nem só do Brasil, né? Isso é uma relação mundial e as marcas, elas, vamos dizer, entre aspas, quebram a cabeça, acho que a todos os dias, a todos os momentos, de como criar essa conexão melhor com os seus clientes, né? E o Nathanael aqui foi perfeito, cirúrgico, preciso, ao trazer aqui um conhecimento que eu, por exemplo, tinha pouco, né? Eu já havia estudado um pouquinho, mas o Nathanael acrescentou muito, que é com relação principalmente ao patrocínio, né? O tráfego pago desses tipos de anúncios e que eles podem ajudar bastante, tá? Então, se o Nathanael quiser fazer alguma consideração final. Bom, o importante, como a gente acabou de entrar nesse assunto, o importante é a gente aparecer, porque quem não é visto não é lembrado, né? E eu tenho até um exemplo simples disso, que aqui perto de casa, eu costumava pedir pizza, né, numa pizzaria um pouco distante de casa. E aqui perto de casa eu sempre passei aqui nos bairros, tranquilo, nunca vi uma pizzaria, até porque quando a gente passa dirigindo, a gente não tem como ficar olhando para os lados, então a gente tem um foco. Mas por esses dias apareceu um anúncio para mim de uma pizzaria na rua de baixo de casa, que eu nunca tinha visto. E o que isso trouxe para mim? Que eu mesmo estando do lado dessa pizzaria, eu não sabia que ela existia. Ou seja, eu não tinha a atenção dessa pizzaria. Só que aí essa pessoa contratou um serviço de gestão de tráfego pago que começou a mostrar para as pessoas da região que ela estava ali. E não era uma pizzaria nova, já era uma pizzaria já estava um tempinho já no mercado. E por consequência disso, que esse anúncio apareceu para mim, eu comecei a pedir, eu começo agora só a pedir dessa pizzaria. Por isso que é essa importância de você ser visto, mesmo que você esteja com um ponto físico que passe, tenha um fluxo de tráfego no seu negócio, é importante você pensar nessa possibilidade, pô, tem pessoas na minha região que ainda não me conhecem. Eu posso ter vizinhos que ainda não me conhecem, não sabem que eu executo aquele serviço, que eu vendo aquele produto específico. Então, o importante é sempre
aparecer, estar exposto para as pessoas. Quando você está exposto, as pessoas começam a te notar e compram o seu peixe, né? Fala numa linguagem bem simples. Você aparece, a pessoa te nota e ela vai até você. Não, assim, o que eu gostei, tá, Natanael? Como eu falei, não sou especialista na parte do pago, mas o que você trouxe, eu acho que vai ajudar muitas pessoas, um ponto de equilíbrio entre o pago e o orgânico. Porque olha que interessante, eu estou falando como consumidor aqui, né? O Natanael relatou uma situação que eu achei bem legal, produtivo de pizzaria, e aí eu não sei se ele fez isso, tá? Então, como a gente não combinou nada, depois ele fala aí como é que foi. Então, ele, de repente, se atraiu por essa pizzaria porque teve o anúncio, então eles patrocinaram, mas eu acho que o Nathaniel faz o que eu faço, tá? O que eu faço? Aí eu clico no ícone, se é Google, enfim, e depois eu vou gerar uma rede social. Então, eu provavelmente vou entrar no Instagram deles, né? Acaba entrando, vou verificar o produto que eles estão vendendo, aquela foto toda, linda, maravilhosa, mas eu vou olhar os comentários. Eu vou verificar o que os consumidores estão falando daquele. E aí já não é mais a parte paga, é o orgânico. Por isso que o Nathanael falou. Você tem que saber equilibrar os dois. Porque não adianta só você investir também muita verba em só o pago e de repente ali não há nada de orgânico. Porque talvez, né, aí você precisa estudar um pouco do seu cliente, né? Mas talvez o seu cliente seja parecido comigo, que vai olhar os comentários para ver se não tem nenhuma reclamação, para ver a repercussão daquele produto e sentir se aquilo é meio fake, né? Ou se sentir que aquilo não, poxa, além de ser perto de casa, além de ter um aspecto legal, as pessoas estão comentando ali espontaneamente, né? Você vê que às vezes é um depoimento espontâneo de uma pessoa que recebeu, filmou ali recebendo aquela pizza, aquela esfirra, que seja, enfim, qualquer tipo de produto. Então, isso é importante, tá? Então, esse equilíbrio, eu acredito que vai fazer com que você consiga impulsionar as suas redes sociais. Foi até interessante, Leonardo, você entrar nessa questão, que foi exatamente o que eu fiz. Eu vi o anúncio, eu entrei no anúncio, visitei as redes sociais, fiz ali uma avaliação para saber, será que é realmente boa? E entrando um pouco naquele assunto que a gente falou atrás sobre conectar com as pessoas, quando eu entrei no perfil dessa pizzaria, eu vi que não tinha apenas foto do produto deles, das pizzas. Tinha foto de pessoas, ou seja, eu percebi que a conexão é um pouco mais além dos produtos, né? A pessoa ali, o dono do estabelecimento, mostrava os funcionários trabalhando, mostrava que os funcionários estão trabalhando com um sorriso no rosto, mostra também até a interação de empresário com funcionário de forma interativa, que, por exemplo, poxa, você até acha que todo mundo ali é uma família, todo mundo brincando, um brincando com o outro, todo mundo rindo, então isso que conecta. E sobre a avaliação do negócio, é essa parte que o tráfego orgânico ele vai fazer na empresa. Que as pessoas, quando começam a gostar, elas começam a comentar, começam a compartilhar, começam a publicar aquele produto nos perfis dela, começam a indicar mais ainda. Quando a gente vai comprar qualquer produto que a gente necessita, a gente sempre vai atrás da avaliação. Quando a gente vê que tem uma avaliação boa, a gente entende que aquele produto é bom. Então, quando a gente entende que o produto é bom, a gente vai confiar e a gente vai acabar adquirindo aquele produto ou o serviço que a gente está procurando. Foi interessante. Então, eu tenho certeza que se você, assim como eu, que em algum momento chegou até a curiosidade de patrocinar, né, de pagar o anúncio, no meu caso foi via Google AdWords, não fiz ainda pelo Facebook nem pelo Instagram. Aliás, desculpa, mentira, eu tinha uma página com um amigo, Natanael, e nessa página com um amigo nós fizemos uma publicação e nós patrocinamos a publicação que nós fizemos. Eu acho que foram umas duas ou três e teve um resultado, mas isso eu vou ser sincero, não fui eu exatamente que fiz, foi o meu amigo ali, ele fez uma pesquisa ali, mas assim, teve um problema, tá? Vou até contar aqui rapidinho, não era nem o foco, mas eu não sei como é que ele fez, tá? Eu sei que a página começou a ter muitos seguidores. Eu gostei disso. Eu falei, nossa, que legal, o alcance dessa publicação foi legal. Só que eram seguidores que não tinham uma relação com as nossas postagens. Então a página cresceu, né? Ficou legal, só que não havia uma relação. Então eu acho que ali a gente deve ter, a gente não, porque eu não sei exatamente o que ele fez, né? Mas eu acho que ali faltou talvez uma conexão um pouco maior, né? Quem que eu quero atingir? Isso é um pouco preocupante, porque as pessoas têm que ter essa reflexão.
Não adianta só você querer atingir todo mundo. Não, quanto mais gente, melhor, quanto mais gente, melhor. Você tem um estudo, como bem disse o Nathanael, que é aí a parte técnica do marketing, e vai identificar o que é melhor para o seu produto, quem que é melhor você se conectar. E aí eu falo por duas vezes eu cometi esse equívoco. Uma fui eu que paguei, né, pela empresa, é claro, e a outra foi até meu amigo que tinha essa página comigo em parceria. Na verdade, ele que acabou gastando essa verba aí. Teve um resultado, entre aspas, mas eu acho que não foi tão satisfatório. Enfim, foram relatos espontâneos e pessoais que eu vivi, tá, Nathanael? Eu acho que a gente pode conversar bastante. Eu confesso desde já que adorei esse bate-papo. O Nathanael foi muito, assim como eu já mencionei anteriormente, preciso. Ele foi muito humilde em nos ensinar todas essas ferramentas que estão disponíveis, né? Ele foi muito pontual em trazer até coisas novas aí para que vocês possam explorar enquanto empreendedores, tá? Então a gente fica sempre à disposição. No comentário aqui do vídeo eu vou colocar as redes sociais do Nathanael, aquele que ele mais se conecta com as pessoas, né? Então, eu sigo o Nathanael no Instagram, Facebook, né? Então, o que ele puder disponibilizar, eu vou colocar no comentário desse vídeo. E eu espero que vocês possam interagir conosco, né, com ele, para que a gente possa também criar mais conteúdo, né? A gente depende aí da avaliação de vocês. Interessante isso aí. E quem tiver precisando de alguma instrução sobre marketing no todo, sobre o tráfego pago, pode ir lá me seguir nas redes sociais, o Leonardo vai deixar aí na descrição do vídeo, que geralmente eu posto conteúdos voltados ao tráfego, mas também eu bato muito na tecla sobre marketing. E geralmente eu também posto ali conteúdos explicando como é que funciona o tráfego, que tipo de objetivo, né, as ferramentas disponibiliza para a gente usar. Então, sempre eu estou postando conteúdo voltado a isso, para auxiliar vocês, empreendedores, que estão começando ou que já estão no mercado, possam enxergar essa ferramenta como uma oportunidade de vocês crescerem no mercado. Sensacional. Então fica essa dica aí. Eu já sigo, né, o Princípios Marketing, né, do Nathanael, mas como eu falei, eu vou colocar a descrição aqui para que vocês entrem corretamente e assim haja essa maior conexão, essa maior troca de ideia entre todos nós, né, porque esse é o objetivo das redes sociais. Então fica aqui o meu agradecimento, assim, do fundo do coração, da sua disponibilidade. Eu sei que é corrido para você, então você foi super disponível, foi super bacana, porque você entendeu que o propósito do canal é ajudar as pessoas, né? Então aqui eu já passei muito tempo da minha vida ajudando e eu tive essa ideia de montar o canal para continuar ajudando de uma maneira maior, né? Porque quando a gente fala pela internet, a gente consegue alcançar mais pessoas. Só que eu tenho uma forma de encarar, tá, Nathanael, que eu já falei isso em outros vídeos, eu vou repetir aqui. Eu não me importo, assim, apesar das redes sociais terem essa questão de serem massivas, né, atingir milhões de pessoas, e é claro que a gente quer, né, eu tenho meu canal no Instagram, eu tenho um canal aqui para a gente atingir mais pessoas possíveis. Mas eu vou ser bem honesto, eu sempre falo que se eu atinjo uma pessoa, se uma pessoa chegar para mim ou para você e comentar, falar assim, nossa, Nathanael, nossa, Leonardo, eu estava fazendo errado e com o vídeo de vocês eu tive um start, modifiquei aqui a forma como eu faço o tráfego pago ou como eu faço um gerenciamento de redes sociais e isso trouxe um resultado para o meu negócio, eu vou de verdade ficar muito feliz, porque eu sei que se mudou a sua vida, você hoje é uma pessoa mais feliz, consequentemente a sua família deve ser mais feliz, porque você deve estar um pouco mais tranquilo, né? Financeiramente talvez vai ter um retorno, isso também ajuda a toda a sociedade e automaticamente você vai contratar mais pessoas, você vai gerar mais negócios, então nós vamos ter uma prosperidade. Então, se atingir uma pessoa, tá, Nathanael? Eu fico super feliz de coração, tá? Então, se vocês puderem comentar aí se deu tudo certo, nós ficaremos felizes, tá bom? É importante isso que você falou sobre a gente ajudar, não ajudar um número grande de pessoas, mas se pelo nosso trabalho a gente atingir pelo menos uma pessoa e conseguir ajudar essa pessoa já é muito do que a gente poderia receber com 10 mil pessoas, por exemplo. Então, uma pessoa, a gente conseguindo atingir e ajudando essa pessoa já é de bom tamanho, já é um agradecimento que a gente tem, pô, valeu a pena por muitas outras pessoas. E até porque uma pessoa sendo ajudada, a gente não ajuda só uma pessoa. Por exemplo, eu gosto muito de usar essa comparação. Se a gente consegue ajudar uma pessoa, na verdade são gerações de pessoas. Porque através dessa pessoa vai vir os filhos, vai vir os netos, vai vir os bisnetos.
E provavelmente, se essa pessoa ser ajudada no negócio dela, esse negócio vai ser passado por gerações. Agora, imagina você fazer parte de um pedacinho dessa história. Pô, uma história que fez sucesso por gerações, eu fiz parte dela. Então, para mim, já isso já tá de bom tamanho, é gratificante já. E eu vou confessar uma coisa que eu nunca confessei aqui nesse canal, né? São vários motivos, né, que me motivou a montar esse canal, essa rede de conexão. Mas, assim, com o mundo assim tão incerto que nós vivemos, né, eu pensei, bom, a gente nunca sabe o dia da manhã, a gente nunca sabe o que vai acontecer conosco. Então, eu não sou o detentor de todo o conhecimento do mundo, mas eu tenho amigos que conhecem bastante coisa, né? Então, eu falei, eu quero trazer meus amigos para a gente ter esse bate-papo que às vezes não são registrados, né? Então, às vezes eu tenho um conhecimento aqui, você tem um conhecimento ali, e a gente vai se somando. Então, eu não sei o que eu vou conseguir deixar para a geração que vai suceder a nossa, né? Então, eu tenho uma filha pequena, eu tento conversar com ela, mas ela é muito pequena, né? Então, eu não sei como é que vai ser daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos. Eu espero que eu esteja junto com ela, é claro, né? Mas a ideia aqui é que deixe um legado, isso aqui está registrado. Então, se um dia ela quiser assistir, né, ela vai ter algum com conhecimento. Eu espero que eu possa produzir bastante, é claro, né? Mas e outras pessoas possam desfrutar desse conhecimento aí que vai ficar registrado para sempre, tá? Então, se alguém pergunta qual que é o objetivo desse seu canal, é isso, né? Deixar um conteúdo registrado para sempre, né? Que ele possa ser melhorado, ajustado, mas que a ideia ela seja quase que eterna, né? É isso aí, é isso aí. A gente está aqui para poder ajudar pessoas, para a gente poder ajudar como a gente acabou de falar, né? Deixar um legado para as pessoas que quando visualizarem esse vídeo, até vocês aí que estão assistindo esse vídeo, se sintam de alguma forma conectados e abraçados e sendo ajudados pelo que o Leonardo faz aqui no canal dele, pelo que a gente faz nas nossas redes sociais. E a gente está sempre disposto a atender quem quer que seja, independente do tamanho, seja pequeno, seja grande, a gente está disposto a atender todas as pessoas da mesma forma. Muito legal. Nossa, então eu agradeço. Um grande abraço para todos vocês. Esse vídeo eu gostei bastante, ficou muito legal. E já conto com o Natanael para a gente gravar mais algumas vezes, tá bom? Grande abraço, pessoal. Se cuidem. Valeu.